aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tô chegando atrasado porque correria do dia a dia, tá? Então agora eu tô conseguindo gravar o vídeo para você. Por quê? Esse vídeo aqui, ele vai ditar muito a regra daqui para frente. Então, é um dos vídeos mais importantes do canal, gravado nos últimos tempos, se não for mais importante, tá certo? Então, vem com o tiozão aqui já para você ficar sabendo da situação. O japonês está fazendo um monte de alarde, mas o que é? O Trump meteu tarifa aqui no Japão, tá? E 24%. Então isso é complicado? Pô, pra caramba, porque nós não sabemos como é que ele vai fazer isso. Se é 24% separado, ou se é 24% mais os 25%. Parece a Dilma, né? Uns 30% não sei o que dá 30%. É tenso, tá? Então, quero trazer isso para você, vai ser um vídeo longo, tá? Até porque eu preciso trazer outras informações também, já para você ter uma ideia de contexto, tá? Para poder falar assim, não, o negócio tá, eles estão roubando, não, o negócio tá certo. Então vem com o tiozão aqui. Então basicamente eu tenho 6 matérias para trazer para você, incluindo o aumento do Trump, tá? Da tarifa do Trump de 24% para o Japão. O Brasil ficou com 10%. Japonês, por que o Brasil ficou com 10? Porque o Brasil ele exporta muita comida para os Estados Unidos. Também, né? Além de outras coisas, mas comida é aquilo que eu sempre falei nos outros vídeos. Comida é uma coisa que você não pode deixar de comer, senão você morre. Então uma economia sem comida, você sabe o problema que dá. O povo ficou com fome, dá problema. Então não pode mexer tanto com essa parte de alimentos. Por que você acha que o Warren Buffett veio para o Japão, tá, tempos atrás, e comprou o quê? Ações de empresas que mexem com commodities à base de quê? Comida. Você vê que como é que fala assim, o bom velhinho ali, Warren Buffett, ele já tinha noção de futuro. Então você vê que ele já se antecipou. Quem seguiu os passos do Buffett, ele, dependendo, se deu bem hoje. Por que você acha que os fiagros no Brasil, tá? Eu tenho alguns ali, algumas ações assim de fiagros, estão subindo, tá? E não é pouco, dependendo do fiagro. E estão pagando bem, tá? Mas você tem que fazer uma pesquisa, etc. Então tem que tomar cuidado pra caramba, mas tem muita coisa boa. E agora com esses 10% no Brasil, em relação a Japão e etc., se o presidente brasileiro ele for esperto, ele consegue dar uma guinada na economia assim, em relação às outras economias muito grande. Só que ele não pode ficar assim, com aquela ganância de querer só ganhar, tá? E não vou usar aquela outra palavra não, tá? Mas tem uma grande chance de mercado agora, muito bacana por sinal, né? Se comparar com os outros países que estão, principalmente Japão. Mas vou trazer aqui a pauta do dia para você ter uma ideia. Vamos lá. A Ajinomoto Holdings, né? Isso aqui não é indicação de compra para você que está aqui no Japão, tá? Mas é para você ficar de olho. Aí você decide, tá? A Ajinomoto Holdings espera garantir um lucro final de mais de 1 bilhão de ienes. Olha só. Então você já sabe que dependendo, o valor de mercado da Ajinomoto ali vai subir. Então para quem investe na Ajinomoto, dependendo, pode ser uma boa coisa pra caramba. Em contrapartida, você vê que a situação do Japão está uma caca, tá? Então o que aconteceu? 22.085 pedidos de assistência social em janeiro, com um aumento de 9,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. E ainda tem pessoas falando que o Japão tá bom, que isso é mentira. Se o próprio governo está falando esse tipo de coisa, tá? Então, por isso que eu falo, toma cuidado. Aí teve aquela polêmica agora do arroz, das tarifas do Trump, que o Trump alega que o Japão coloca, como é que fala assim, um imposto sobre a exportação do arroz para os Estados Unidos de 700%. Eu vou trazer sobre isso para você ter uma noção. Tá? Essa matéria eu não havia gravado na época, né? Até porque não deu tempo, mas eu tinha salvo ela. Então já dá para você também. Eu vou trazer essas informações já para você ficar ciente da situação, se é, como é que fala assim, se isso é verdade ou não. Por causa desse negócio do Trump, os preços das ações aqui no Japão despencaram em 1.600 ienes.
Então vai ter muita coisa dependendo descontada hoje, vai ter. Então, dependendo da situação, se o cara for investidor e ficar de cima, pode ser que ele consiga encontrar umas coisas bem descontadas hoje. Aí falando um pouquinho mais das tarifas de 25% sobre os automóveis, que muita gente ainda não acreditou. Tá? Por que não acreditou? Muita gente manda mensagem para mim, japonês, mas nossa Toyota por enquanto não deu nada. Né? Por enquanto, para nós está tranquilo. É aquela velha história, Toyota está com pedidos atrasados. Ela tem que colocar a casa em ordem. Enquanto ela não colocar a casa em ordem, ela não pode fazer limpa. Porque cada funcionário ali faz diferença. E você vê que ultimamente a Toyota tem parado bastante. Qualquer coisa para, qualquer coisa para. E nisso vai atrasando. A produção vai atrasando. Porque a Toyota, ela para um dia. Só que naquele dia que ela parou, quantos novos contratos de carros novos ela não fechou? E nisso vai acumulando. Só que vai chegar um ponto que eles vão ter que correr, porque isso vai começar a dar problema com a mídia. E nisso já sabe, né? E por último, o tarifão do Trump. Está de 25%, 24% nos produtos japoneses. Então praticamente o Trump nesse ponto, ele fez um tarifão ali para todo mundo. Todo mundo no mundo ganhou tarifa. Não teve um que não ganhou. Só que teve uns que ganharam muita tarifa. O Japão ainda ficou bem abaixo, tem uns que ganharam muito mais ainda. Tá? Só que o Japão ficou 24% para todos os produtos que vão para os Estados Unidos. Então isso aí vai afetar, pra caramba. Então, só para você ter uma ideia, de início, qualquer produto japonês nos Estados Unidos, depois que começar a ser exportado com esse valor, ele vai ter 24% de aumento, no mínimo. Então muitos produtos japoneses não vão ser mais comprados, porque as pessoas já estão estão com o valor de compra, o poder de compra baixo. Aí vem um produto, tem um americano por, como é que se fala? Por X, o japonês X mais 24%, o cara não vai comprar o japonês. E nisso você já sabe o que vai acontecer aqui no Japão, né? Baixa as vendas, como é que fala assim? Vai diminuir a manutenção dos empregos das pessoas, menos horas trabalhadas, dependendo de emissões e etc. Aí vai entrar naquela, dependendo da situação, vai sair da estagflação, inflação para recessão mesmo. Só que para declarar recessão nós vamos ver como é que o governo japonês vai lidar com esses gráficos. Tá? Então ainda não posso falar que vai entrar, mas está se encaminhando para isso. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Não é recomendação de compra, hein? Pelo amor de Deus. Soube-se que a Ajinomoto Holdings, um grupo financeiro sediado em Miyagi e Yamagata, decidiu retomar o pagamento de dividendos sobre ações preferenciais que detém, geralmente ações preferenciais é aquele que termina no final 4, tá? Que detém após uma injeção de fundos públicos do governo, pois espera garantir um lucro final de mais de 1 bilhão de ienes em suas demonstrações financeiras para esse último ano fiscal. Se os dividendos forem restabelecidos, o Estado não terá mais poder de voto, o que efetivamente significaria que a empresa não está mais sob controle. A Ajinomoto Holdings está enfrentando um grande déficit desde o final de 2023 devido à deterioração do desempenho de sua subsidiária, Kirayaka Bank, sediada na cidade de Yamagata. O banco não fez progresso no pagamento dos 78 bilhões de ienes em fundos públicos injetados desde 2009 e não conseguiu pagar os dividendos sobre ações preferenciais detidas pelo governo. Então, como é que fala assim? Entrou naquela lista do calote, né? Como resultado, o governo adquiriu 63% dos direitos de votos da empresa e efetivamente colocou-a sob seu controle. No ano passado, a empresa formulou planos para fortalecer sua gestão a fim de reembolsar os fundos públicos e pagar os dividendos. Então, como é que se diz? Quem tinha essas ações nessa época e não vendeu, hoje está feliz. Quem vendeu amargou grandes prejuízos. Por isso que tem a ideia, como é que fala assim, das contas não realizadas. Tá? Por isso que eu sempre falo que estude educação financeira para você ter uma noção do que eu estou falando, de contas não realizadas, contas realizadas. Então quem ficou na ideia das contas não realizadas hoje está feliz.
Por isso que ações a longo prazo elas tendem a valorizar muito mais do que desvalorizar. Só que tem gente, como é que fala assim, no calor da coisa, ali no fervo, acaba, como é que se diz, ficando desesperado e acaba tendo que vender. Por isso que ações, se você for investir em ações, nunca invista um dinheiro que você vai precisar a curto prazo. Porque senão você vai se lascar. Né? Você vai ter um prejuzão aí e depois vai falar que o mercado de ações não é para todo mundo, etc. Não, pelo contrário, é para todo mundo. Só que é aquela velha história, tem que estar sabendo o que fazer. Ou tem que ter um corretor muito bom. Tá? E não pode sair aplicando qualquer quantia de dinheiro assim que você vai precisar a curto prazo. Se for para aplicar quantia de dinheiro a curto prazo, tem as caixinhas dos bancos digitais, use aquelas caixinhas, elas vão gerar um resultado bacana, tá? E tem liquidez rápida. Porque você precisa, dependendo do seu fundo de emergência, investimentos de liquidez rápida para você não deixar o dinheiro parado. Porque o dinheiro vai estar sempre rendendo ali, e caso você precise, você já tem o dinheiro rápido, na mão. Tá? Por isso que tem certas dicas, você tem que tomar muito cuidado, tá certo? Mas continuando aqui. No entanto, agora foi descoberto que a empresa decidiu restaurar os dividendos sobre as ações preferenciais do governo, citando as melhores margens de lucros devido ao aumento nas taxas de juros do Banco do Japão e as medidas para garantir um lucro final de 1 bilhão de ienes nas demonstrações financeiras do ano fiscal. Se os dividendos sobre ações preferenciais forem reestabelecidas, os direitos de voto do governo serão eliminados, o que efetivamente significaria que a empresa será liberada do controle governamental. A empresa planeja fazer ajustes finais com a Agência de Serviços Financeiros sobre a sua política de dividendos e outros assuntos e anunciá-lo no final desse mês. No entanto, para reembolsar os fundos públicos, será necessário levantar fundos a longo prazo. Então o desafio será se a empresa conseguirá acumular lucros de forma constante. Vai depender do que ela fizer ali. Só que nisso aqui, o que é? Por que ela melhorou depois que aumentou a taxa de juros? Porque deu spread. Porque o Japão, antes com spread, como é que fala assim, com taxa de juros zero, o spread é zero. Então, são margens de lucros muito baixas, com o spread zero. Só que agora que aumentou a taxa de juros, o spread é cada vez maior. E se chegar a 1%, né, talvez chegue, mas esse ano grande provavelmente não chegue, tá? Pode ser que chegue. Se tiver algum outro aumento, chegue a 0,75. Mas ainda assim vai gerar um spread muito maior e os bancões vão dar risada até aqui, porque vai ter uma margem maior. É a mesma coisa que aconteceu com o tal do, como é que fala assim, desse consignado, né, que o Lula fez aí, emprestando o próprio dinheiro das pessoas para elas mesmas a taxa de juros que elas vão ter que pagar o dobro depois. O banco conseguiu um dinheiro que não é dela, com risco zero de calote, ganhando sem ter que fazer força, porque o esforço não é dela, o esforço é do trabalhador, que o dinheiro é dela. Então o Lula só deu, praticamente assim, o Lula só apadrinhou os bancões para pegar o FGTS das pessoas. O que é direito dela. O que não é direito também. É direito assim, deu aquele problema, ela vai tirar. Mas no normal, ela não pode tirar. Então é dela, mas não é dela. Você vê que um troço doido? Então com essa ideia aqui, então já fica mais ou menos uma dica. Para quem quiser fazer uma grana assim, dependendo do prospecto aqui a curto, médio prazo, tem isso aqui. Mas isso aqui não é recomendação de compra, tá? Mas vamos lá. 厚生労働省によりますと、今年1月の全国の生活保護の申請件数は22,085件で、前の年の同じ月に比べて1,934件、率にして 9.6% 増えました。直近10年の同じ月では最多で、厚生労働省は単身世帯の増加や高齢化の進展などが要因として考えられる。生活に困っている人は Pois é, né? Para quem não entendeu, é o seguinte: o povo japonês está cada vez no bico do corvo, tá? Então o povo japonês aumentou o número de pedidos que ele está fazendo para o governo de ajuda, porque o governo tem um sistema de ajuda, né? Tem quase um sistema de empréstimo ali, dependendo da situação, para as famílias,
para as pessoas em geral. Então as pessoas estão indo lá no guichê do governo, né, das prefeituras, nos estados, nas prefeituras, e pedir essa ajuda. Só que está aumentando cada vez mais. Porque as pessoas estão com a corda cada vez mais no pescoço. Por isso que eu falo que tem pessoas que parece que vivem em Nárnia. Elas falam, não, o Japão tá bom pra caramba. Você tá mentindo, japonês. Olha que troço aí que você tá falando. Tá querendo induzir o medo no povo. Não é questão de induzir o medo, é a realidade. Por isso que eu falo, que aqui eu falo a realidade. Se a pessoa não quer ouvir, ou eu tô indo de contra aos princípios, aos negócios da pessoa, é totalmente diferente. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem agenciadores que ganham dinheiro para mandar as pessoas pro Japão. Só que nisso ele tem que fechar contrato com a pessoa ali. Só que o que acontece? Eu coloco uma notícia assim, a pessoa vai pensar duas vezes, não, dependendo, ir pro Japão é fria. E ela não consegue fechar o contrato. Aí nisso ela culpa quem? Eu. Tá? Porque já veio muita gente enchendo o saco. Ah, meu, você grava uns vídeos assim, meu, você tá me quebrando as pernas. Não sei se já chegaram no ouvido dos caras. Ó, meu, o japonês lá no vídeo do YouTube tá falando tal coisa. E você tá falando X, e aí, quem que tá falando a verdade? Tá? Então é tenso pra caramba. Por isso que eu já coloco esses trechos em japonês, que é da própria mídia japonesa, para as pessoas terem noção que não é mentira. Tá? Não preciso ficar inventando as coisas. Mas vamos lá. O número de solicitações de benefício social em todo o país, no caso todo o Japão, em janeiro, foi de 22.085, com um aumento de 9,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse é o maior número de casos para o mesmo mês nos últimos 10 anos. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está pedindo às pessoas que estão tendo dificuldades para sobreviver que não hesitem em procurar as orientações dos órgãos do governo local. A pessoa pode ir lá, se ela vai ser aprovada ou não, é outros 500, tá? Mas ela pode ir lá tentar essa ajuda. Ah, eu esqueci de fazer a chamada antes, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, porque você vê que aqui nós falamos uma coisa rasgada, tá? Aqui não tem firula. Então, se você quer saber realmente da real do Japão, seja bem-vindo. Vamos lá, continuando aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, o número de pedidos de benefício social registrados em todo o país em janeiro desse ano foi de 22.085, com um aumento de 1.934 casos, ou seja, 9,6% em comparação ao mesmo mês do ano passado. O número de pedidos de benefício social, né, foi o maior do que os mesmos meses do ano anterior, por 5 anos consecutivos, até novembro do ano passado. Depois caiu em dezembro, o que eu duvido muito, tá? Mas começou a aumentar novamente. O número de famílias que começaram a receber benefícios sociais pela primeira vez em janeiro desse ano foi de 17.224, com um aumento de 728 famílias, ou 4,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Enquanto isso, em janeiro deste ano, o número de domicílios beneficiados em todo o país eram de 1.655.010, com uma redução de 1.659, ou seja, 0,1% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Então você vê que só está aumentando as pessoas aqui que estão pedindo ajuda para o governo. Tá? Então você vê que está aumentando a conta do governo. Por isso que eu falo que o governo não está sendo um governo muito inteligente. Em vez de dar o peixe, em vez de ensinar as pessoas a pescarem, não, está dando peixe. Tá? E nisso é complicado pra caramba. Mas vida que se segue, né? Então o Ministério do Trabalho do Japão comentou: o número de solicitações de benefícios de bem-estar é o mais alto para o mesmo mês nos últimos 10 anos. E os fatores como aumento nos domicílios com apenas uma pessoa, tá? E o envelhecimento da população são considerados fatores. Pessoas que estão tendo dificuldades para sobreviver não hesitem em consultar o governo, no caso são os escritórios dos governos locais. Então você vê que está aumentando muito o número de pessoas que estão morando sozinhas, né? Uma pessoa só. E está tendo dificuldade. Então, se já está sabendo disso, para pensar. Se o próprio governo
o Ministério do Trabalho está falando? Pessoas de uma família com uma pessoa só, morando sozinhos, estão tendo dificuldades, estão aumentando o número dessas pessoas como é que se fala? Para pedir ajuda. Só que em momento algum eles falaram aqui, são idosos. Porque geralmente quando é idoso eles falam. Eles não falaram que foram idosos. Então já dá para você ter uma ideia que dependendo do local, um solteiro vai passar dificuldade. Então as pessoas que estão no Brasil, que vêm para cá sozinhas, coloca a mão na consciência. Não estou falando que não é para não vir, tá? Pode vir, mas se vier, já tenha ciência que dependendo da situação não será fácil. E se não souber falar Nihongo, vai ser mais difícil ainda. Tá? Então, só toma cuidado, dependendo da situação. Então vamos pular de matéria. Aqui, vamos começar a parte do Trump. Então, a parte do Japão praticamente já foi, agora Trump e etc. Daqui para frente. 会見でカナダから輸入される鉄鋼製品とアルミニウムへの関税について説明したデビッド報道官。各国がどれくらい関税を課しているのか分かる便利なチャートだとして紙を取り出しました。この紙には EU ヨーロッパ連合やインドと並び日本が牛肉、乳製品、米に課している関税が例として示されていました。Look at Japan tariffing rice 700%.President Trump believes in reciprocity. All he's asking for at the end of the day are fair and balanced trade practices. Então vamos lá. Então aqui é no caso do arroz que eles estão alegando que o Japão mete 700% de tarifa de imposto sobre a exportação de arroz para os Estados Unidos. É verdade isso? Não é? Isso impacta? É isso que eu vou trazer para você agora. Aí você tira suas decisões. Na coletiva de imprensa do dia 11, o secretário de imprensa da Casa Branca, a Leavitt, nomeou o Japão como um dos países que impõe altas tarifas sobre exportações americanas, importando para os Estados Unidos, criticando o Japão por impor uma tarifa de 700% sobre o arroz. Na coletiva de imprensa, a secretária de imprensa ali da Casa Branca estava explicando as tarifas sobre os produtos de aço e alumínio importados do Canadá e pegou um pedaço de papel dizendo: esse é um gráfico prático que mostra o valor das tarifas que estão sendo impostas de cada país, tá? E não apenas pelo Canadá. E realmente ela mostrou ali um papel ali com um gráfico, que o Japão tarifa o arroz em 700%. O artigo citou como exemplos as tarifas impostas pelo Japão. Peraí, é mais fácil. Estou aqui, muita gente vai me chamar de sem vergonha. Então deixa eu mostrar isso aqui, já para você ter uma ideia geral da coisa. Tá? Olha aí. Não sei se dá para você ver, mas tá aqui, ó, 700%. Tá? E você vai, e você volta, e você vai comigo e volta comigo. Dá para você ter uma ideia a zona que tá meu pato, tá? Vamos lá. O artigo citou exemplos de tarifas impostas pelo Japão, juntamente com a União Europeia e Índia, sobre carne bovina, laticínios e arroz. E Leavitt criticou a tarifa de 700% de arroz do Japão. O presidente Trump acredita na reciprocidade, o que são as práticas comerciais justas e equilibradas. Foi isso que o Trump fez agora, em relação ao Japão, que meteu 24% na orelha do Japão. Tá? Agora muita gente vai, dependendo, vai começar a ficar esperto. Por que eu falo isso? Porque o emprego de muita gente, dependendo da situação, vai diminuir as horas de trabalho. Por isso que eu já vinha alertando, tá? Eu já vinha fazendo, como é que se diz assim, o spoiler, muita gente não acreditou. Agora está aí. Tá? Mas vamos lá. Qual o valor da tarifa que o Japão impõe no arroz americano? Com o resultado das negociações internacionais até o momento, o governo japonês é obrigado a importar aproximadamente 770 mil toneladas de arroz por ano, como arroz de acesso mínimo livre de tarifas. Sobre essa estrutura, o Japão importará arroz dos Estados Unidos, Tailândia e Austrália, China e outros países no ano fiscal de 2023, que já foi, tá?
como os Estados Unidos, respondendo pela maior quantidade de importação, com mais de 340 mil toneladas. O arroz importado sob o regime de acesso mínimo é administrado pelo governo japonês. Em grande parte dele é usado para processamento de ração de gado como ajuda alimentar no exterior. Então você vê que isso aqui que o Japão está fazendo agora, ele está tirando das, como é que se fala? Das reservas dele, é isso aqui. Tá? Então você vê que muito arroz que eles estão vendendo aqui para o povo agora, tá? Basicamente, ele passaria por processamento como ração de gado. Ou ajuda alimentar no exterior. O que isso quer dizer? Deu aquele problema na faixa de Gaza, bombardear tudo. O povo está passando fome lá. Eles pegam esse arroz e mandam. Olha aí. Tá? Por outro lado, quando o arroz é importado fora dessa cota, uma alta tarifa de 341 ienes por quilo é imposta, para não afetar o preço do arroz produzido internamente. É aquela bem parte do protecionismo, tá? E é isso que eu venho falando nos outros vídeos, que vai acontecer com a União Europeia, com a parte de protecionismo, com a China, com a parte de protecionismo, Coreia do Sul e outros países. Quanto maior a tarifa que os Estados Unidos colocar nesses países, China então está com 34%, tá? Ganhou 34% na orelha do Trump. Isso fora os outros 20% que ela já tinha. Então se você colocar isso, já são 54% só para a China. Fora as tarifas que ela já tinha. Então o negócio é tenso, é pra caramba. Então dependendo da situação vai ficar tarifa sobre tarifa, não dá para saber. Mas esses países que estão sendo muito tarifados com o Trump, que são grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, vão ter menos venda. Então o que acontece? Vai acontecer do problema, o mesmo problema que vai acontecer no Japão vai acontecer nos outros locais. Tá? Só que nisso o que acontece? Eles vão ter que dar um jeito de escoar isso, para não afetar os pequenos e médios produtores, porque se afetar vai dar uma quebradeira generalizada. Vou falar rasgado, vai ser demissões e firmas quebrando. Então eles vão ter que dar um jeito nisso. Tá? Só que para poder dar um jeito nisso vai ter que ter a ideia do protecionismo. Vai se fechar um pouco mais, dependendo o mercado ali. Para dar incentivo para os locais comprarem. Só que nisso vai ter perdas. E vai conseguir salvar todo mundo? Não. Nem de longe. Então nessa brincadeira toda você já sabe que vai dar muito problema. Por isso que eu venho falando já alguns outros vídeos. Né? Não sou profeta, não sou nada, mas eu venho falando, não troca de emprego se você não tiver necessidade por causa desse tipo de coisa. Porque vai dar problema. E muita gente ainda não entendeu. Tá? Com essa parte do protecionismo. Então, dependendo do que vai acontecer. E o Trump já falou, se alguém tentar meter taxa retaliatória, esse valor ainda vai aumentar ainda mais. Então esse valor não é um valor fechado da taxa. Então se o Japão tentar retaliar, esses valores de 24% para o Japão serão mais altos. Tá? Dá para saber quanto? Não dá. Do jeito que o Trump é meio doido, ele mete no mínimo 50%. Tá? Porque o Trump ultimamente ele tá descontrolado. Eita. Deu pico de energia aqui, ó. O Trump ele está descontrolado ultimamente. Só para você ter uma ideia. Quando ele teve aquela entrevista com o Zelensky, ele falou com o Zelensky, não, você vai incitar a Terceira Guerra Mundial, que não sei o quê. Querendo botar na conta do Zelensky. Só que você viu o que ele falou agora. Se o Irã não fizer o que ele quer, eles vão bombardear o Irã. Então quem que está puxando a Terceira Guerra Mundial? O Zelensky ou o Trump? Só que o povo parece que tem uma memória curta. Ou se faz de cego. Tá? Você vê que o Trump, o cara está descontrolado, como é que você diz. Mas vamos lá, continuando aqui. Sobre isso, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca afirmou que, se convertida em uma alíquota de impostos baseada no preço internacional do arroz, no momento das negociações com liberação comercial na Organização Mundial do Comércio, famosa OMC, né? A taxa seria de 778%. Então você vê que o Japão taxa na parte do arroz, os Estados Unidos muito mais do que, como é que se fala assim, o inverso. Tá? De acordo com as estatísticas comerciais,
as importações privadas de arroz que estão sujeitas às altas tarifas totalizaram apenas 137 toneladas dos Estados Unidos para o ano passado. Então você vê que é uma quantidade muito pequena. Mas existe a taxação? Existe. Mas é uma quantidade muito pequena, que não faz nem cócega. Ó, só para você ter ideia, você vê que isso é 137 toneladas. O que o Japão leiloou agora, né, no último leilão foi 70 mil toneladas para tentar conter a alta do arroz no Japão, que não vai conseguir. Tá? Já vou te dar o spoiler, não vai conseguir. Mas são 70 mil, fora os outros 210 mil que teve. Olha aí. Então você vê que é um volume muito inexpressivo. Mas os Estados Unidos está jogando na cara. Pô, paf, toma. Você está me cobrando. É pouquinho, mas você está me cobrando. E aí? Então vai falar que os Estados Unidos está errado? Não está. Mas isso aqui é um montante que faz cosquinha para o Japão? Também não faz. Tá? Então você vê que eles têm razão, ao mesmo tempo não tem razão. Tá? Aquela velha ideia da picuinha. Por isso que eu falo da carta de barganha. Né? Muita gente estava falando, usar os títulos como barganha. Não rola. Tá? Isso não rola. Porque isso é feito uma vez só. Acabou. Isso não serve como carta de barganha. Isso aqui serve, porque isso aqui são compras, dependendo, mensais, direto. Tá? Então você vê que eles estão jogando, usando certos trunfos aí como carta de barganha. Por isso que eu falo que o Japão, por enquanto, não apresentou nada como carta de barganha. Como material de barganha em relação aos americanos. Por isso que o Japão não foi tirado das tarifas, não foi isentado das tarifas, porque ele não tem material para barganhar. Por mais que as pessoas falem, não, o Japão tem. Cadê? Ninguém apresentou nada até agora. Nem o governo e nem as pessoas que falaram que o Japão tem coisa de barganha. Ninguém apresentou nada. Tá? Mas, continuando aqui, na coletiva de imprensa matinal, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, disse: o arroz de acesso mínimo importado por meio comercial estatal, livre de tarifas, mas por outras importações estão sujeitas a tarifas de 341 ienes por quilo. Nós nos abstiremos de comentar sobre cada declaração feita sobre os funcionários dos Estados Unidos, mas em qualquer caso gostaríamos de nos comunicar com o lado americano. Vai falar o quê? Tá errado. Eles estão cobrando. Então por isso que eu falo assim, não tem o que falar, melhor ficar calado, né? Porque boca fechada não entra mosquito. Por isso que eu falo para as pessoas, querem me xingar, querem fazer o que for, não há problema, pode fazer, mas faça com propriedade. Não use o que você escuta de orelhada por aí, porque não vai rolar. Tá? Me dê argumentos convincentes. Se tiver para me xinga com algo convincente. Escreva nos comentários, você está errado por isso, 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 isso. Mas que seja convincente, tá? Que me convença. Caso contrário, não rola. Tá? Depois que o Trump fez o anúncio ali, o que aconteceu? Após o anúncio do presidente americano Trump, que imporia a tarifa de 24% ao Japão como a tarifa recíproca, o mercado de ações de Tóquio, tá, viu um aumento nas ordens de vendas devido à preocupação de que isso representaria um grande golpe para a economia japonesa. Então muitos investidores acorreram do Japão. E o índice Nikkei caiu temporariamente em mais de 1.600 ienes. Aí o que acontece? Dependendo desse movimento aqui, você pode conseguir coisas muito descontadas aqui no Japão. Eu não, canso de falar, não invisto no Japão, mas eu fico de olho e trago certas dicas. Tá? Porque eu sei que tem muita gente que investe aqui, tá? Que quer passar o resto da vida aqui, investe aqui. Para mim não é interessante aquilo que eu já falei. Eu ainda não firmei convicção que eu vou passar o resto da vida no Japão. Então meus investimentos estão no Brasil. Tá? Porque no Brasil tem muita coisa boa, muita coisa descontada ainda, que vale muito a pena. Eu já dei a dica, vou dar a dica de novo, tá? Mas não é orientação de investimento. Só fique de olho nos bancões. Tá? Por causa desse consignado do Lula, como é que se fala assim? Os ganhos dos balcões vão aumentar. Com
os ganhos dos bancões aumentando, vai aumentar o valor das ações dos bancões. E nisso vai aumentar ainda mais o pagamento de dividend yield. Isso é bom, pô, pra caramba. Tá? Só que é aquela velha história, você tem que comprar ele descontado. Então, se você pegar ele descontado, você tem que pegar antes do próximo relatório de balanço do banco. Por quê? O próximo relatório de balanço que vai mostrar que já está tendo aumentos por causa do apadrinhamento do Lula. E nisso você já sabe o que vai acontecer com o valor das ações do banco. Ó, vão subir. Então quem comprou, né, para esses momentos que estão mais baixos, vai pegar uma grande valorizaçãozinha ali. Então quem for fazer swing trade, por exemplo, vai começar a dar risada até aqui. Né? Ou quem for fazer uma carteira previdenciária também. Tá? Mas de qualquer maneira, né, não é orientação de compra. Já estou dizendo de antemão. Mas fique de olho. Mas continuando aqui. Trump anunciou que imporia uma tarifa de 24% no Japão como uma tarifa recíproca e também anunciou que imporia uma tarifa de 10% a todos os países e regiões, exceto os parceiros comerciais que indicaram taxas de tarifas individuais. Igual, por exemplo, a Austrália estava com déficit em relação aos Estados Unidos. Então, eu não sei se eles colocaram, tá? Mas o Trump falou que a Austrália iria ficar de fora. Então, tem muita coisa assim, tá? Tanto que o Trump ele não colocou 100%. Se ele fosse colocar 100%, as tarifas no Japão iria de 34% a 44%. Ele ainda colocou bem abaixo ainda, tá? Para alguns locais. Então, porque o Trump ele mostrou uma tabela, tá? Ali, que o quanto o país estava cobrando dele, dos americanos, e quanto os americanos, no caso o Trump, está colocando. Então, dependendo da situação, ele está colocando a tarifa, mas ainda está bem abaixo do que em relação aos outros países. Então, aquela parte de choradeira, pelo amor de Deus, antes de alguém vir chorar, veja essa tabela que o Trump colocou. Tá? Para você ter uma ideia real da situação. Tá? Talvez eu coloque essa tabela aqui para você, talvez, quando chegar na matéria. Por enquanto, nós estamos vendo, estou te mostrando as consequências desse anúncio do Trump. Tá? Então, continuando aqui, eu preciso acelerar agora. O índice Nikkei, né, caiu mais de 1.600 ienes por cerca de 10 minutos após o início das negociações, que é a maior queda intradiária deste ano ainda. Tá? Aí deu, como é que está dando aqui? O preço de fechamento do Nikkei Stock Average pela manhã foi de 34.672,69, né? 1.052 ienes abaixo do preço de fechamento do dia 2. Aí tem os valores aqui. A Topix caiu 87,58. Né? O volume de negociação da manhã foi de 1.285.780 ações. Então já dá para você ter ideia, muita gente vazou. Tá? Houve negociações aqui. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Só que é nesse momento que você acaba encontrando coisas bem descontadas. Tá? Parte dos carros eu vou pular, porque eu ia colocar aqui, mas não vai dar tempo. Então vamos direto aqui para as taxas do Trump aqui. O presidente Trump discursou na Casa Branca e anunciou que os Estados Unidos imporiam uma tarifa de 24% ao Japão. Por que eu estou falando desse tipo de coisa? Porque eu moro aqui no Japão. Então a matéria basicamente é vigorada mais para quem mora pro lado de cá. Por isso que eu estou dando mais ênfase para cá. Só que o Brasil, lembrando, já ganhou 10. Tá? E dependendo da forma que o Lula fizer, pode ser que fique nos 10, pode ser que diminua, pode ser que aumente. Vai depender muito da negociação do Lula, porque o Lula já falou que vai ligar para os Estados Unidos para tentar negociar isso. Né? Só espero que ele não faça grandes, como é que fala assim, burradas na negociação, porque senão vai piorar a situação. Vai continuando. Dos brasileiros lá no Brasil. Tá? Porque a situação dos brasileiros aqui no Japão vão ficar bem ruinzinha, tá, daqui para frente. Mas continuando. Aumentando suas próprias tarifas com base nas tarifas e barreiras não tarifárias dos seus parceiros comerciais. Os Estados Unidos anunciaram que imporiam uma tarifa uniforme de 10% a todos os países e regiões que não especificassem tarifas individuais, levando à preocupação de que isso levaria um grande impacto na economia global. Isso é fato. Tá? Tanto que tem aqui.
皆様ありがとうございます。本当に美男美女ばかりですね。いいニュースでございますよ。皆様方に本当に多くの私いいことが起こっております。ご着席ください。私たちの国民の皆様、そして今日は解放の日であります。長い間待っていたこの日であります。Tá bom, né? Porque senão muita gente já não tá entendendo inglês, imagina em japonês, né? Mas vamos lá. No discurso, né, Trump disse: em breve assinarei uma ordem executiva histórica para implementar as tarifas recíprocas com os países ao redor do mundo. Isso significa que faremos com que eles, né, o mesmo que eles fizeram conosco. É muito simples. Não fica nada mais simples que isso, revelando sua intenção de introduzir as tarifas recíprocas, nas quais os países aumentariam suas próprias tarifas com base nas tarifas e barreiras não tarifárias dos seus parceiros comerciais. De acordo com a Casa Branca, uma tarifa básica de 10% será definida para todos os países e regiões. Só que no caso do Japão não entra isso aí, porque o Japão já tem 24 na orelha. Tá? De acordo com a Casa Branca, a tarifa, né, de 10% seria definida para todas as regiões. A medida entrará no dia 5, tá, desse mês, horário do leste dos Estados Unidos. Além disso, foi anunciado que diferentes taxas de impostos seriam adicionadas a cada país e região, como uma tarifa de 24% sendo imposta ao Japão. Então não dá para saber que se vai ter 24 mais 10. Tá? Além daqueles 25% sobre o aço, o alumínio e os carros japoneses. Então você vê que dependendo, se ele colocar tudo isso junto, vai dar imposto sobre imposto ali. Tá? Ou vai ser separado, não dá para saber porque ele não falou como é que ele vai fazer. Tá? Eu pelo menos não vi. Então, continuando aqui. Até porque essa matéria agora do Trump eu não vi. Tá? Eu só vi que ele anunciou, estava esperando o anúncio, mas eu não li a matéria. Então eu estou fazendo um prospecto com você, praticamente assim, juntos, porque como eu não vi o que ele fez antes, não deu para ler tudo por causa da minha correria, eu estou fazendo isso agora, tá? Então, por isso que eu estou acelerando o vídeo aqui. Mas vamos lá. A razão para isso, levando em conta as barreiras não tarifárias do comércio dos Estados Unidos ao Japão, equivale a impor uma tarifa de 46%, né, sobre os produtos americanos. Então você vê que, basicamente, em relação ao Japão, se fosse colocar tudo, iria colocar com uma tarifa de 46% ali. Né? Só que, como é que se diz? O Japão estaria impondo uma tarifa de 46% sobre os produtos americanos. Só que o Trump, ele colocou só 24%. Se ele fosse colocar igual, o Trump colocaria 46% em cima dos produtos japoneses. Ainda você vê que o Trump ainda está sendo legal, tá? Mas ele sabe que o que ele está fazendo vai trazer um grande problema para os Estados Unidos. Por isso que ele está tentando fazer de uma forma, aquela velha história. Eu bato, depois eu assopro. É igual que eu falei no vídeo anterior do anime Overlord. Tá? Porque ali eles batem, depois eles assopram. Para poder falar assim, não, nós somos os bonzinhos da história. Só que por trás eles já armaram toda a pancadaria. Para poder passar por bonito. Para ter moral com o povo e etc. É um anime fantástico. Quem puder, assista. Tá? Mas não assista só o longa-metragem que saiu agora. Porque senão não vai entender o contexto, o resto da história. Você tem que pegar desde o começo. Desde a primeira temporada. Tá? Mas é fantástico. Tá? Se você pegar em correlação a parte de geopolítica, você vai ver que tem muita coisa assim que encaixa ali. Tá? Mas continuando aqui. Enquanto os países e regiões que não sejam Japão, a alíquota imposta para a China é de 34%, para a Índia de 26% e para a União Europeia de 20%. E as medidas entrarão em vigor no dia 9 desse mês. Por isso que muita gente, já vai acontecer alguma coisa. Não, só depois do dia 9. Tá? Para esses países aqui, só depois do dia 9. Ambas medidas são baseadas na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, com a sigla IEEPA, que permite ao presidente impor restrições a importações e exportações.
E se ele declarar estado de emergência e cita um enorme déficit comercial e o esvaziamento da indústria nacional como razões de emergência. Canadá e México, que não estão sujeitos a essa tarifa, continuarão a impor tarifas de 25%, mas continuarão a oferecer isenções tarifárias sobre produtos e itens incluídos no acordo comercial entre os 3 países por enquanto. Então você vê que o Trump está respeitando os acordos comerciais, tá? Que eles têm, que ele poderia não fazer. Tá? Do jeito que o bicho está bem descontrolado, ele poderia não fazer. Há preocupações de que as medidas tarifárias contra uma ampla gama de países e regiões, incluindo o Japão, têm um grande impacto na economia global. Sim, é aquilo que eu tentei explicar antes, do protecionismo de cada país. Tá? Por isso que se o Japão fechasse tratados de livre comércio, mas realmente fechasse mesmo, não ficasse só de conversa, poderia ajudar e muito a livrar, como é que fala assim, o Japão de certas dores de cabeça. Mas por enquanto, eu não vi nada falando. Nada. O Ishiba não está correndo atrás de nada por enquanto, de fechar tratados de novos tratados de livre comércio para o Japão. Então é tenso pra caramba. Tá? Então não espere grandes tempos bons para o Japão daqui para frente. A Casa Branca divulgou uma ficha informativa descrevendo o contexto e os detalhes. Os motivos das tarifas, que é o déficit comercial que levou ao esvaziamento das indústrias nacionais, enfraqueceu a cadeia de suprimento e tornou as indústrias de defesa do país dependentes de potências estrangeiras hostis. É aquilo que eu já tinha explicado. Os Estados Unidos, de um país industrializado, ele se tornou um país consumista. E agora o Trump está querendo fazer o processo inverso. Só que o processo inverso traz efeitos colaterais. E é o que ele não está ligando. Mesmo com efeitos colaterais, nós vamos fazer isso e voltar a fazer os Estados Unidos um país industrializado. Só que ele tem aquela barreira agora, que ele só pode ficar esse mandato, que são mais 4 anos. Por isso que eu falei que dependendo da situação, são mais 4 anos só. Isso se ele não conseguir a reeleição. E para ele conseguir a reeleição, dependendo, vai ser na canetada alguma outra coisa. Tá? Mas existe pelo menos 4 anos, por enquanto 4 anos. Por isso que eu falei que dependendo, são 4 anos de dor de cabeça para o Japão. E é isso que as pessoas ainda não se atinaram. Para os países e regiões com os quais os Estados Unidos têm um grande déficit comercial, os Estados Unidos imporão tarifas recíprocas em relação ao que aconteceu com o Japão. Só no carro ali, o Trump, o Japão tinha um grande superávit em relação aos Estados Unidos. Por isso que o Trump foi lá e já meteu 24% no Japão. Só que ele foi legal, que se ele fosse colocar 100%, seria 46%. Olha aí. Então você vê que o Japão estava esfaqueando os Estados Unidos ali e muita gente não estava vendo. E eu estou trazendo isso para você. Muita gente vai acreditar em mim? Não. Mas é aquela velha história, não precisa acreditar em mim. Faça a pesquisa antes de me xingar. Faça a pesquisa realmente e veja os dados. Estou trazendo os dados aqui. Se a pessoa quiser entender ou não, é outros 500. Tá? Essas tarifas permanecerão em vigor até que o presidente Trump determine que o déficit comercial e as ameaças das ações estrangeiras não recíprocas fossem resolvidas. Também aumentaria ainda mais as tarifas dos parceiros comerciais caso retaliassem. Igual, por exemplo, se o Japão colocar aumento mais tarifas nos Estados Unidos, esse número de 24 vai aumentar. Para quanto? Grande provavelmente 50%, que o Trump é meio doido. Tá? Foi igual que ele fez com o Canadá. O Canadá tinha metido 25% ali, aí o governador lá de Ontário, ele foi lá, não, então nós vamos meter tarifa sobre a parte de luz. Aí o Trump falou, então tá, então mete aí. Que para o Canadá agora é 50%. Então ele dobrou. Aí depois que chegaram na negociação, ele tirou os outros 25, ficou só 25 para o Canadá. Então já dá para você ter uma ideia, né? Então olha só. As tarifas recíprocas, de acordo com o seu discurso, são as seguintes: 34% para a China, 20% para a União Europeia, Taiwan 32%, Japão 24%, China 26%, Índia 26%, Coreia do Sul 25%, Indonésia 32%, Camboja 49%, quase 50%.
Vietnã 46, Tailândia 36, Malásia 24, Suíça 31, Reino Unido 10%. Aí vai Turquia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Brasil 10%. Ainda assim você vê que o menor prospecto ainda é 10%. Então é tenso pra caramba. Pra caramba. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra você ter uma ideia, mais ou menos. Olha só. Não sei se vai dar pra você enxergar, mas olha o tamanho da lista. O Japão tá aqui. Isso aqui é o que os países cobram dos Estados Unidos. Isso aqui é o que os Estados Unidos vai cobrar dos países. Igual, por exemplo, a China cobra 67% de imposto. O Trump vai colocar 34%. Tá? Não sei se vai dar para você enxergar aqui. Tá? Taiwan, Japão, quer dizer. O Japão cobra 46% de imposto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai cobrar só 24%. E assim vai, igual Camboja cobra 97%, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai cobrar só 49%. Falo só porque se for ver é 50%, tá? Então você vê que os Estados Unidos soltaram as listas, trouxe a lista para você aqui, é para você ter uma ideia que não é balela a situação. Aí o Trump disse aqui, né? Acredito que hoje é um dos dias mais importantes da história da América, uma declaração de independência econômica. Por muito tempo, os americanos, né, os trabalhadores americanos foram forçados a ficar parados e assistir enquanto os outros países ganhavam riqueza e poder. Agora é a nossa vez de prosperar, de ganhar trilhões de dólares em prosperidade e o processo de cortar impostos e reduzir nossa dívida nacional, porque é muito grande. Por causa do Fed ali, por causa dos títulos. Eles emitiram muito título. E eles têm que honrar. Se eles não honrar, já sabe, né? Se pegar, como é que se fala, a fama de caloteiro é tenso. Eu vou tentar dar uma explicaçãozinha aqui rápida. De que o... Pera aí, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só passar algumas outras coisas aqui antes de falar. Porque dependendo se eu der essa explicação, não dá tempo de passar o resto da matéria. Vamos lá. O presidente Trump discursou, né? Aí ele falou que se aplica, anunciou oficialmente que as tarifas adicionais seriam impostas a carros importados. Isso se aplica a carros importados de todos os países com a tarifa de 25% a partir do dia 3. Então, a partir de hoje, carros 25%. Do mundo inteiro. Tá? O presidente Trump também criticou o Japão, dizendo: nosso amigo Japão está impondo tarifa de 700% sobre arroz americano. O que eu trouxe é razão. Por isso que eu falo para você, você quer aprender bastante aqui e com propriedade, né? Se inscreva no canal, clique no sininho, tá? E deixa seu like, porque você vê que aqui eu trago as matérias ligadas. Eu não trago a matéria falando, o Japão, os Estados Unidos, né? No caso o Japão está impondo 700% do arroz nos Estados Unidos. Poderia só falar isso, mas eu estou trazendo a razão e o porquê, para você entender o contexto geopolítico, tá? Para você realmente aprender aí que nem tudo que os Estados Unidos está fazendo é injusto. Não estou puxando o saco dos americanos, mas o que é certo é certo. Tá? Então, continuando aqui, talvez o pior sejam as restrições não monetárias, em que a Coreia do Sul, o Japão e outros países impõem como resultados enormes barreiras comerciais. Na Coreia do Sul, 81% dos carros são feitos na Coreia do Sul. No Japão, 94% dos carros são feitos no Japão. A Toyota vende 1 milhão de carros estrangeiros para a América, enquanto a General Motors e a Ford vendem quase nenhum. Realmente, você quase não vê carro da Ford aqui no Japão ou da General Motors. Tá? Nenhuma empresa americana tem permissão para expandir para os outros países. Esse desequilíbrio terrível está devastando a nossa base industrial e colocando em risco nossa segurança nacional. E o que ele não está errado, tá? Nesse ponto. Aí ele
citou ali o falecido Shinzo Abe. Olha só, no seu discurso sobre as tarifas mútuas, o presidente Trump mencionou o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, dizendo: uma vez eu fui até ele e disse: Shinzo, temos que fazer alguma coisa, o comércio não é justo. E ele acreditou. Ele é um ótimo sujeito. Ele entendeu imediatamente o que eu estava falando. Né? Temos que fazer alguma coisa. Ele disse: eu sei. Né? E fizemos um acordo. E realmente teve, na época ali. Tá? Mas tanto que houve, como é que se fala assim, em vez de carros, o Japão ele importou muita carne americana nessa época. Tá? Quem estava aqui pro lado de cá deve se lembrar. Então ainda tem muita coisa para ser falada aqui, dependendo até muita coisa, mas só vou fazer minhas considerações, que são os 5 últimos minutos aqui para fechar o vídeo. Tá? Então daqui para frente, a economia do Japão ela vai se fechar cada vez mais. Tá? Porque você vê que 24% para todos os produtos que vão para os Estados Unidos. Então, dependendo da situação, vai diminuir o volume de venda nos Estados Unidos e menos pedidos para o Japão. Dá para saber o tamanho do volume? Não dá. Isso vai ser gradual. Porque a pancada vai ser gradual. Como é que se diz assim? Porque as empresas, dependendo, não vão cortar totalmente a importação, mas eles vão diminuir. Porque dependendo da oferta e procura lá nos Estados Unidos, que eles vão fazer os pedidos para o Japão. Então, dependendo, diminuiu, esse mês diminuiu 10% a procura do arroz japonês. Então, dependendo, é menos 10% que não vão ser vendidos do Japão para lá. Aí chega no outro mês, caiu 5%, então você coloca 10 do primeiro mais 5. Então, o negócio é acumulativo ali. Aí você já vai vendo que vai diminuindo o fluxo de vendas. Só que nisso vai acumular produtos para cá. Só que acumulando os produtos no Japão, se não tiver venda, circulação, o que vai acontecer? Vai ter muito produto para o lado de cá, só que o povo está trabalhando menos, porque está tendo menos vendas. Então esse povo está com menos dinheiro para comprar. Cada vez mais. Então você viu o tamanho do problema que vai ser? Então o que é? Menos poder aquisitivo, o governo vai receber menos impostos. Só que vai ter mais produtos em circulação. E isso vai gerar uma bola de neve, uma confusão aqui pro lado de cá, que vocês não fazem ideia. Por isso que eu falo para você que dependendo da situação, se você não... Eu já venho alertando isso, já tem vários meses. E vou alertar de novo. Se você não precisar de trocar de emprego agora, não troque. Porque você viu que a coisa está ficando cada vez mais instável. É igual o negócio da Toyota, as automobilísticas. Só não deu repercussão ainda, porque a Toyota está com pedidos atrasados, igual algumas outras automobilísticas. Só que a partir da hora que esses pedidos forem, como é que fala assim, entrando no eixo, e as empresas vão ver realmente como é que está a situação real em relação a pedidos ao exterior dos Estados Unidos, etc., você vai começar a ver aquela onda de demissões. Igual você viu aqui, falando que a Toyota vende mais de 1 milhão de carros para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, dependendo, não vai cortar esses 1 milhão de uma vez. Dependendo, tá? Porque o carro, os carros da Toyota nos Estados Unidos ficarão 25% mais caros. Então, dependendo da situação, as pessoas não vão comprar mais carros lá. E esses carros de 25%, eles vão esperar a Toyota montar a fábrica dela lá, né, de alguma maneira, ou a Toyota vai perder essa fatia americana, o que eu acredito que eles não queiram perder essa fatia americana. Então eles vão ter que montar uma fábrica lá nos Estados Unidos. E montando uma fábrica nos Estados Unidos, todos os pedidos de montagem que seriam feitos aqui vão ser feitos nos Estados Unidos, não no Japão. Então, dependendo daquilo que já mostrei em outros vídeos que eu não vou falar agora. Então tem esses grandes problemas, tá? que vão aparecer de forma gradual. Tá? O vídeo está acabando, eu quero ficar com esse 1 minuto, então eu vou ficando por aqui, tá certo? Mas se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo aqui do canal, tá certo? E espero que essas notícias te ajudem de alguma maneira, tá? Porque já dá para você ter uma ideia que o pau vai pegar daqui para frente. Um abraço, até o próximo!